Aí pessoal, estamos de volta no encontro com vocês, aulalivre.net. Não esqueçam, as nossas aulas elas estão associadas no site com as apostilas e os testes que vocês podem sair trabalhando a partir dessas aulas que estamos desenvolvendo com vocês. No nosso encontro de hoje, outro capítulo extremamente importante, que é o das ligações químicas. Hoje ficaremos focados mais nas ligações interatômicas entre os átomos. Outro encontro posterior, falaremos das ligações entre as moléculas, que também são importantes, merecem também a nossa atenção. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre essas ligações químicas na visão interatômica acontecendo entre átomos. E uma das ligações que nós temos de destaque, de importância, são as chamadas ligações iônicas. Marcar, a princípio, a sua ocorrência. Quando é que ocorre uma ligação iônica? Quando os átomos vão se unir através de uma transferência de elétrons. Isso significa dizer que nessa união desses átomos entre si, alguém haverá de perder elétrons e um outro haverá de ganhar. A partir da ocorrência da ligação iônica, vocês mais ou menos já começaram a pensar com quem esse tipo de ligação vai acontecer. Porque se há uma transferência de elétrons, e essa transferência nos leva a pensar que alguém tem facilidade em perder, esses são metais muito eletropositivos, como por exemplo, alcalinos e alcalinos terrosos. Haverá alguém agora com a capacidade de ganhar, receber esses elétrons. Ora, esse tem que ser átomo de elemento muito eletronegativo, preferencialmente halogênios e calcogênios. De forma genérica, então, vocês estão percebendo que a ligação iônica, ela acontece com transferência de elétrons. 2, ela ocorre entre metais muito eletropositivos e ametais que sejam muito eletronegativos. A partir daí, vocês observaram que a característica da ligação iônica ela vai envolver metal de um elemento muito eletropositivo que tem facilidade em perder elétrons, transformando-se em cátion. Os ametais de elementos muito eletronegativos, eles têm facilidade em receber, em captar elétrons, transformando-se em ânion. Observaram o exemplo que nós aqui trouxemos para vocês? Pegamos o alumínio, metal de um elemento de uma boa eletropositividade, que tem facilidade em perder elétrons, transformando-se em cátion. Trouxemos o enxofre, átomo de um elemento muito eletronegativo, ele é um calcogênio, com facilidade de ganhar elétrons, transformando em ânion. Esse cátion e esse ânion agora vão se atrair mutuamente e esta força de atração mútua entre esse cátion e esse ânion, que foram gerados por causa da transferência de elétrons, é que nós chamamos então ligação iônica. Os compostos iônicos, eles vão apresentar características que estamos aqui colocando para vocês. Os compostos iônicos são aqueles compostos formados por íons, conforme vocês estão vendo. Entre esses íons aqui haverá uma força de atração eletrostática. Esses íons vão se agrupar em 3 dimensões, formando um agregado tridimensional. E esse agregado tridimensional, nas condições ambientais, ele é um sólido. Então os compostos iônicos são sólidos. São duros e quebradiços, apresentam altos pontos de fusão e ebulição, são condutores de corrente elétrica quando fundidos ou em solução aquosa. Na forma sólida natural,
não conduzem corrente elétrica. E é bom destacar que os compostos tipicamente iônicos ou acentuadamente iônicos são aqueles que resultam da combinação de um metal alcalino ou alcalino terroso com um halogênio ou um calcogênio. Aí, dentro desse quadro de combinações, nós temos os compostos ditos mais tipicamente iônicos. Dessas propriedades, eu gostaria de ressaltar duas. Primeira, a do ponto de fusão e ebulição ser elevado. E a segunda, que acho mais importante, que eles são condutores de corrente elétrica quando fundidos. O que é fundido? Aquece até chegar no ponto de fusão. Tira ele da fase sólida e leva para a fase líquida. Ou em soluções aquosas. Essas duas eu pediria para vocês deixarem destaque. E volto a mencionar que os compostos tipicamente iônicos são aqueles que resultam da combinação entre alcalinos ou alcalinos terrosos com halogênios e com calcogênios. Essa é uma das ligações interatômicas que temos. Há um outro tipo de ligação interatômica? Sim. Vamos à sua discussão? É a chamada ligação covalente. Esta tem uma característica distinta. Quando é que ocorre ligação covalente entre átomos? Quando esses átomos vão compartilhar, emparelhar elétrons. Observem que aqui não há átomo perdendo nem ganhando elétrons. Há um emparelhamento ou um compartilhamento de elétrons entre os átomos. E o que significa emparelhar ou compartilhar elétrons? Cada átomo deve contribuir com um elétron para a formação da ligação. E nós temos como mostrar isso a vocês, o que é esse emparelhamento, esse compartilhamento de elétrons? Temos. E isso nós estamos mostrando através da chamada fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Observem aqui, eu estou unindo um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio. E eu represento, através daqueles pontos, os elétrons de valência que esses átomos possuem. E vocês observam que a ligação entre eles vai acontecer quando um átomo de hidrogênio contribui com um elétron e o outro átomo também contribui. E aqueles elétrons agora, porque eles têm spins opostos, se juntam, me permitindo a união daqueles dois átomos de hidrogênio. Um outro exemplo vocês observam mais abaixo. Nós estamos aqui falando da molécula do gás oxigênio, onde eu tive que unir um átomo de oxigênio com outro. Observem que nós colocamos os símbolos dos átomos de oxigênio, distribuímos os seus elétrons de valência, representando por esses pontos ao redor do símbolo, e vamos então fazendo o compartilhamento de elétrons. Observem, compartilhar, pega-se um elétron de um átomo, pega-se um elétron do outro átomo, elétrons esses de spins opostos que se unem, permitindo que aqueles átomos então venham a se unir. Isso é o que nós chamamos compartilhar, emparelhar elétrons. O que obtemos através do emparelhamento ou do compartilhamento de átomos através dessa ligação covalente? Produzimos moléculas. Esses pares eletrônicos são representados por nós através de um traço. Observem que aqui nós temos um compartilhamento entre os átomos de hidrogênio. Há entre eles, então, um par covalente, há um par de elétrons, que é representado por um traço. Notaram que aqui, na união dos dois átomos de oxigênio, nós tivemos dois compartilhamentos. Temos, então, a formação de dois pares covalentes, há dois pares de elétrons. Por isso, então, representamos por dois traços. Essas fórmulas nos quais nós colocamos o símbolo do elemento e colocamos traços representando os pares covalentes realizados entre eles,
fórmula estrutural. E a partir de uma fórmula estrutural, temos como chegar à fórmula molecular. Mas observaram vocês que a ligação covalente, ela me leva à formação de moléculas. É importante nós destacarmos que essas ligações covalentes, elas ocorrem preferencialmente entre os ametais. Mas podemos ter ligação covalente entre ametal e hidrogênio. E podemos ter casos particulares de ligação covalente do berílio com o cloro, do berílio com o iodo. Mas importante vocês ficarem com a ideia mais genérica de que esta ligação covalente, ela preferencialmente acontece entre os ametais. Ou então, do hidrogênio com os ametais. Falamos do berílio, mas não é uma questão assim tão recorrente e tão preferencial. Essas ligações covalentes nós podemos dividir, conforme vocês estão vendo, em polares e apolares. E o que considerar para dizer se uma ligação vai ser covalente polar ou apolar? A eletronegatividade dos átomos ligantes. Notem que aqui eu tenho como átomos ligantes hidrogênio com hidrogênio. Aqui nós estamos fazendo a representação da fórmula estrutural da molécula do gás hidrogênio, o H2. Notem que esses dois átomos são átomos de um mesmo elemento, portanto eles têm eletronegatividades iguais. Ligações covalentes desta forma são chamadas apolares. Ligações covalentes apolares ocorrem entre átomos de um mesmo elemento, entre átomos de uma mesma eletronegatividade. É também destacada um outro tipo de ligação covalente para vocês, polar, conforme vocês estão vendo agora. E uma ligação covalente será polar quando ela for realizada entre átomos de eletronegatividades diferentes. Observaram aqui, eu tenho o hidrogênio e o cloro, que é um ametal. E entre hidrogênio e um ametal, existe ligação covalente. Esta ligação covalente que vocês estão vendo aqui é chamada simples, porque eu só tenho um par covalente. Esta ligação covalente simples, ela é realizada entre átomos de eletronegatividades diferentes. Portanto, um é mais eletronegativo do que o outro. Um puxa aquele par de elétrons com mais força para si, fazendo com que naquele extremo da ligação ocorra uma certa densidade de carga elétrica negativa. Então a densidade de carga elétrica negativa ficará sempre com aquele que for o mais eletronegativo. A densidade de carga elétrica positiva ficará com o que é menos eletronegativo. E essas ligações são chamadas de polares. Então, ligações covalentes podem ser polares ou apolares, seja ela simples, dupla ou tripla. O importante é vocês verificarem se os átomos que estão realizando aquela ligação covalente são átomos de um mesmo elemento ou se são átomos de elementos diferentes. Por fim, uma situação interessante que é nós analisarmos as características dos compostos moleculares, assim como fizemos com os compostos iônicos. Os compostos moleculares são apresentados na forma líquida ou gasosa, preferencialmente. Em alguns casos, nós podemos ter compostos moleculares sólidos, mas, via de regra geral, são líquidos ou gasosos em condições ambientais. Apresentam baixos pontos de fusão e ebulição, não conduzem corrente elétrica. Cuidado, uma situação é ácidos. Ácidos são compostos moleculares, sim, mas estes, quando em água, sofrem uma dissolução por ionização e aí haverá condução de corrente elétrica. Somente essa situação. Cuidado! Somente os ácidos
são compostos moleculares que em água vão conduzir corrente elétrica. Os demais compostos moleculares não são condutores de corrente elétrica. Como já havíamos falado antes, são formados por moléculas. Aqui, as características dos compostos moleculares para nós fazermos um contraponto com as características dos compostos iônicos. Há um outro tipo de ligação entre átomos, interatômica, chamada ligação metálica. A ligação metálica, ela ocorre entre os metais. E a ligação metálica, ela tem sua explicação a partir de uma teoria chamada teoria da nuvem eletrônica, que é uma teoria que se ampara numa das propriedades que os metais apresentam, que é a de possuir elétrons livres. Então, a ligação que vai acontecendo entre os metais, e quando os metais se unem, nós podemos formar substâncias simples ou ligas metálicas complexas. E essa ligação é explicada a partir de uma teoria chamada nuvem eletrônica, que diz que esses elétrons livres formam em conjunto uma nuvem que funciona como uma cola que vai colando os metais na forma catiônica. Observem o exemplo, nós aqui estamos trabalhando com o ferro. Observem que o ferro vai ficando carregado positivamente em função de seus elétrons livres. E esses elétrons livres vão formar uma nuvem e essa nuvem vai envolvendo esses cátions e vai colando-os entre si. Haverá a formação de um retículo cristalino metálico. As estruturas metálicas apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Essas estruturas metálicas são sólidas e, como vocês sabem, há um único metal que não é sólido, líquido, o mercúrio. Guardem isso, esse é o único metal que não se apresenta na forma ambiental sólida e sim líquido. Mas já era do conhecimento de vocês, é apenas para relembrar, recapitular, fixar essa ideia. Cuidado, a grande característica das estruturas metálicas, de uma substância simples metálica, de uma liga metálica, é ser condutor tanto de eletricidade como de calor na sua própria fase sólida. Outras características que nós mencionamos, o brilho, a maleabilidade e a ductibilidade. Essas são as ligações que nós temos entre átomos, as chamadas ligações interatômicas. Todas elas com a sua importância. Vou pedir para vocês ficarem sempre com a ideia de quando é que acontece a ligação, qual a característica daquela ligação e as propriedades que o composto apresenta por ter aquele tipo de ligação. Que em síntese foi a tônica da nossa conversa, da nossa discussão, da nossa aula de hoje com vocês. Assim, com a exposição da nossa aula de hoje sobre as ligações, ficamos aí no aguardo da companhia de vocês no nosso próximo encontro. Até lá! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.